Olá pessoal, aqui é o Henrique Reis. Vou mostrar um caso que gerou bastante dúvida, né, em relação a diagnóstico, né, de uma lesão focal hepática. Esse paciente aqui, uma paciente de sexo feminino com 60 anos, com uma massa hepática, né, e o resultado foi meio um empate entre hemangioma e colangiocarcinoma, né? Por que que deu esse grande empate entre dois diagnósticos tão diferentes, né? E tão antagônicos, né? Eu já sei por quê, tá? Foi por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês, pelas fases dinâmicas, né? Quando o pessoal pensa em hemangioma, ele já pensa em realce, globoliforme, periférico, né? Com enchimento lento, né? Então você vê essa imagem, né? A gente tem o nódulo aqui numa ressonância na fase sem contraste, de repente aqui na fase arterial, na fase portal e na fase de equilíbrio, o que que acontece? O realce realmente está aumentando dentro do nódulo, né? Então, talvez por isso que muitos marcaram como se fosse um hemangioma, né? Mas por que que isso aqui não é um realce de hemangioma, tá? Quando a gente trabalha com ressonância, a gente tem que imaginar que a gente precisa de peças se encaixando num quebra-cabeça. E quais peças são essas? São as determinadas sequências que nós temos, né? Então nós temos o T2, nós temos um T2 com saturação, nós temos um T1 em outphase, né? Nós temos a difusão e nós temos as dinâmicas pós-contraste, né? Toda vez que a gente vai fazer laudos de ressonância, a gente precisa usar todas as peças que a gente tem para chegar no diagnóstico, né? Diferentemente da tomografia, que muitas vezes o pós-contraste, né, as fases pós-contraste já não dão o diagnóstico, na ressonância a gente tem tudo isso de peças, né? As pecinhas do quebra-cabeça. Então é um quebra-cabeça mais difícil de montar, mas sempre com as mesmas peças, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa olhar, o T2, tá? O T2 a gente vê o quê? Primeiro, a lesão tem um sinal. A gente pode dividir em três tipos de sinais. É uma lesão com alto sinal T2, semelhante ao líquor, com um sinal intermediário ou com um baixo sinal T2, tá? Como exemplo, tá? Uma lesão com alto sinal T2, com um brilhante, né? São o quê? Os famosos cistos e hemangiomas, né? Alguns outros hemangiomas também. Ou algumas outras lesões císticas, né? Mas todo cisto vai ter alto sinal T2, a não ser que seja um cisto com conteúdo desidratado, por exemplo, tá? Essa lesão não é aquele hipersinal clássico de um hemangioma, né? Ela tem um sinal intermediário, que é intermediário entre o quê? Entre o hipersinal T2, né? Por exemplo, da vesícula biliar, e o hipossinal do fígado. Então ela tem um sinal intermediário, tá? A difusão, ela é uma sequência que mostra a capacidade de movimentação das moléculas de água dentro de um tecido, tá? Se essa água tiver dificuldade de se mover, a gente vai ter uma restrição à difusão. Nem toda lesão que tem restrição à difusão é maligna, tá? Significa o quê? Que lesões benignas, inclusive um hemangioma, pode ter restrição à difusão, tá? Mas sempre que a gente tem uma lesão maligna, normalmente ela vai ter restrição à difusão. Então nós temos aqui uma restrição à difusão nessa lesão, tá? Então ela tem um sinal intermediário em T2, ela tem restrição à difusão, não tem gordura, né? Que a gente coloca aqui, não tem componente gorduroso do T1 em fase para o fora de fase, não cai o sinal da lesão. E aí nós vamos para o pós-contraste, né? Pós-contraste dinâmico, principalmente, a gente vai avaliar a cinética da captação, tá? Perceba que na fase arterial a gente tem um realce periférico, não só periférico, mas central. E esse realce vai se acumulando, ou seja, a gente tem mais realce na fase tardia. Isso é o realce de hemangioma? Não. Por que que não? Porque o realce de hemangioma é um realce globoliforme periférico descontínuo. Aqui nós temos um realce arterial heterogêneo e persistente na fase tardia. Ele vai acumulando contraste, tá? Por que que isso aqui não é um realce periférico descontínuo de hemangioma? Por causa disso, olha, que eu vou desenhar e eu consigo acompanhar, ó, onde está realçando, eu consigo acompanhar com a caneta, ó. Aqui talvez apareceu uma areazinha menor e aqui está realçando. Continua realçando, ó. Tudo isso aqui, ó, é realce, então não é um realce descontínuo, né? É um realce periférico em toda a lesão.
Concorda? E por que que aconteceu isso com essa lesão? Porque isso aqui é um colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma é um tumor que tem bastante componente fibroso, né? Uma outra característica, e aí a gente vai falar de morfologia de lesão, é que a lesão do colangiocarcinoma, ela costuma causar retração parenquimatosa. Olha essa retração no parênquima hepático, coisas que o hemangioma não faz, tá? Então é bem típico dos colangiocarcinomas intrahepáticos terem sinal intermediário em T2, terem retração capsular. Os tumores, os colangiocarcinomas também têm bastante restrição à difusão. E esse realce característico de ser progressivo por causa do grande componente de fibrose, de reação desmoplásica dentro do tumor. Então ele vai acumulando contraste, tá? E para mostrar o contrário, eu vou pegar aqui um hemangioma gigante e a gente vai usar as mesmas peças do quebra-cabeça. Então nós temos um axial T2, a difusão. Vou colocar um pré-contraste aqui e uma fase arterial. Nós temos essa grande massa ocupando praticamente todo o lobo esquerdo e a gente tem outra lesão aqui, tá? Então, o sinal dela é um hipersinal semelhante ao líquor? Não, né? Por que não? Porque esse hemangioma é muito grande. Então, o que que aconteceu com ele? Tem áreas de liquefação, né? Tem algumas áreas de um sinal não tão baixo, desculpa, não tão alto, né? Mas perceba que esse sinal é mais alto do que aquele sinal intermediário do colangiocarcinoma. E além disso, quando a gente coloca a saturação de gordura, fica bem mais nítido esse hipersinal T2 da lesão, né? Desse caso do hemangioma, tá? E a difusão? Olha que interessante que mesmo o hemangioma gigante, benigno, ele tem restrição, tá? Porque a água que está ali dentro, ela tem dificuldade de se movimentar livremente, a não ser nessas outras ilhotas aqui, ó, de degeneração líquida, tá? Então, nessas regiões, se você vê que não tem restrição à difusão, tá? E o pós-contraste clássico do hemangioma, que é o que a gente precisa procurar, seja numa ressonância, seja numa tomografia, é o realce globuliforme periférico descontínuo, que se caracteriza por o quê? Por essas bolinhas de realce. E o mais interessante é que elas não se comunicam, a gente não tem um realce em toda a circunferência da lesão, né? A gente tem um pouquinho de realce aqui, a gente pula, tem mais um pouquinho aqui, pula, tem mais um pouquinho aqui, e aqui são bolinhas, que são os glóbulos do hemangioma enchendo de contraste. E aí, à medida que a gente vai progredindo o tempo, esses glóbulos vão se enchendo cada vez mais, parecendo uma chama, né? Chamas de vela, chamas de fogão se enchendo, tá? Quanto maior é o hemangioma, mais demora ele se encher completamente. E olha que nós temos um hemangioma menor aqui com as mesmas características. Perceba que ele não está enchendo, ele não faz isso, um realce anelar, né? Ele faz aqueles glóbulos de realce na periferia enchendo de maneira centrípeta, ou seja, de fora para dentro, certo? Então, essa diferença é fundamental da gente perceber e conseguir identificar para a gente diferenciar uma lesão completamente benigna, nesse caso, hemangioma gigante, de uma lesão maligna, no caso, um colangiocarcinoma. São situações diferentes que têm abordagens terapêuticas diferentes, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado.